Lindos e lindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza. Eu sou a doutora Cristiane Braga, estou aqui com o meu lindo marido, doutor Eduardo Kanashiro, e convidamos vocês para embarcar junto com a gente nessa jornada de transformação, beleza de dentro para fora. Tudo bom, pessoal? E hoje a gente vai falar aqui de um tema muito interessante, que é o mercado da beleza. Esse mercado que só cresce, não para de crescer. A gente vai falar alguns números aqui também para vocês. E antes de começar, lembrar dos nossos apoiadores, a nossa clínica, a Clínica Dui. Estamos lá, eu, doutora Cris, e a nossa Academia da Pele, que é o nosso plano de assinaturas para você ficar com a sua pele em boa forma sempre. Cris, apresenta a nossa digníssima convidada. Super! Estamos muito honrados com a sua participação. Seja muito bem-vinda, Cláudia Rosa, que é uma influenciadora digital de liderança feminina e uma investidora anjo. Muito bem-vinda. Obrigada, um prazer Cláudia imenso. Um dos maiores nomes de investimento anjo, né, no feminino do Brasil. Né? Por isso que eu falei que estamos muito honrados. Eu também, gente. Falar de um tema tão bacana e importante também, Sim. né? Sim. Fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Legal. Cláudia, esse mercado ele vem crescendo 567% nos últimos 5 anos. E a estimativa da McKinsey é que chegue a 2027 com 580 bilhões de dólares no mundo. É um mercado muito grande, né? Você que está nesse meio do investimento anjo, das startups, da inovação, como você vê esse mercado? Eu vejo dessa forma. O mercado é muito potencial, muito potente e com várias oportunidades de negócio. O meu olhar é muito voltado para negócios, né? Então, saber, por exemplo, esses estudos da McKinsey, como outras também que fizeram esses estudos, saber desse crescimento. Mais do que isso, a gente sabe o quanto realmente o brasileiro se importa com saúde, com beleza, né? E aí ver esse crescimento. E dentro desse mercado nós temos muitos empreendedores, muitas startups, muitos negócios, muitos CNPJs, enfim, eu acho que é bem democrático porque a gente consegue falar de beleza de um empreendedor ou uma empreendedora que consegue trabalhar da casa sozinho, né, dependendo do segmento, e até grandes clínicas ou grandes empresas, corporações, indústrias. Então é amplo e é maravilhoso, né, saber que o Brasil aí é protagonista em muitas áreas e uma delas é essa. É muito legal. Realmente o Brasil é referência em várias coisas da estética, da aparência. E puxando um pouco para a nossa área, a gente vê que a cirurgia plástica, por exemplo, brasileira, é o maior mercado mundial. Às vezes os Estados Unidos fica na frente em termos de cirurgia, e tem ano que o Brasil ganha, tem ano que os Estados Unidos ganha, mas o médico, o cirurgião plástico brasileiro é uma referência mundial, né? A gente é muito respeitado lá fora e dá um orgulho, né, do Brasil em relação a isso. E a gente sabe que realmente é um mercado que importa muito, não é simplesmente a aparência com uma futilidade, mas é o bem-estar das pessoas, né? A gente sabe o impacto que a pessoa se sentir bem com a aparência dela, o resultado disso na performance de vida dela, né? E você estava me falando que as empresas hoje em dia estão valorizando isso também em termos de bem-estar, né? Conta um pouquinho para a gente, você teve uma experiência recente a respeito de empresa que queria que tivesse ligada ao bem-estar, na imagem, tudo. Isso é uma tendência, né? É uma tendência. Primeiro, a gente falando aí do mercado de cirurgia e realmente da posição do Brasil e da referência que tem, né? Acho que nós temos, os médicos não são só admirados, mas muito requisitados também, né? São estudados, tem muitas técnicas. E eu acredito que tem uma questão que é muito ligada a quase à perfeição ali para cada um, porque o que é perfeito para mim pode não ser para você, mas para a pessoa, né? Eu acho que isso que é bacana. Eu acho que o cirurgião brasileiro, ele consegue captar isso na essência, muitas vezes, do paciente, e é isso que provavelmente faz a diferença ali em vários congressos, quando tem aquelas apresentações, né, e aquelas comparações em relação a isso. Mas quando a gente está falando do mercado,
E eu até comentei sobre algumas empresas. Tem empresas de mercados tradicionais que não têm a ver com beleza, mas que, por exemplo, para fazer parte de um negócio, eles pedem ou eles têm a preferência de ter junto ali, ah, participando ou co-participando com alguma empresa que seja ligada a bem-estar e saúde, né? Isso é gratificante ver que Uhum. tem isso, né? Muito legal. Que não é só a indústria da beleza que está pensando nisso, de bem-estar, mas que outras indústrias também gostam de atrelar a marca delas a muito isso, até como uma referência para o mercado e até uma referência interna também, né? Para os Sim. próprios funcionários, colaboradores e clientes ter bastante essa jornada aí dentro da sua jornada, dentro das suas definições, Uhum. essas associações. Eu acho extremamente interessante e eu acho válido e até por conta realmente o quanto que isso agrega para a marca, né? Uhum. Eu achei muito bom. Achei ótimo quando você falou dessa história da gente ser requisitado, porque eu acho que é isso mesmo. E a gente entrevistou uma outra pessoa que ela falou que a beleza é uma cocriação. E eu Uhum, acho que é isso, a gente consegue captar e fazer o paciente participar na decisão. Então, na uhum, decisão, por exemplo, para o Eduardo, do tamanho da prótese, ou de quanto vai preencher um lábio, né? Até outras decisões que o paciente não pode opinar tanto, mas a gente tem ali uma flexibilidade. E outra coisa que deixa a gente muito feliz é saber que as empresas estão cada vez mais buscando pelo bem-estar das pessoas, dos profissionais. E quando a gente fala em bem-estar, a beleza está junto. claro. Porque a pessoa que se Uhum, sente bem, ela vai ficar mais bonita. sim, E, ao mesmo tempo, a pessoa que está mais bonita, ela vai se sentir melhor. sim, Então, é muito gratificante mesmo ver essa busca, é né? verdade. Eu estava pesquisando aqui a quantidade de profissionais ligados à saúde, à beleza em geral, nesse mercado de estética. E são 480 mil profissionais, direto ou indiretamente, nesse mercado. Então, é bastante gente. E eu lembro que em 2008, e provavelmente agora, eu não vi os dados agora da pandemia, mas 2008, que teve a crise econômica, ah, teve um estudo em relação no Brasil mesmo, o mercado, né, segmentado, assim, o impacto da crise, né, nos diversos segmentos. E a beleza, a indústria da beleza, era totalmente imune à crise. E é muito interessante, né? E mostrava até um crescimento. E a hipótese, né, se é discutido aí, é que quando a pessoa está sem dinheiro, mas pelo menos ela se cuida, para ela poder se sentir bem. Então ela não vai viajar, de repente, ela não vai ter um consumo ali de bens materiais, mas pelo menos ela se cuida para ela ter alguma coisa boa, né, para assim, de benefício ou de bem-estar. Então é muito interessante. E provavelmente na Covid também, porque a gente viu um crescimento bem grande na quantidade de procedimentos estéticos. E então legal, assim, para o investidor, para quem está olhando esse mercado, ficar de olho nisso também, né? Um mercado antifrágil, né? É, a gente até comentou um pouco sobre isso, que tem alguns mercados, o da beleza, ele tem essa tendência e essa dinâmica que, embora tenham crises, e hoje, não só no Brasil, mas a gente olha mundialmente, a gente está vivendo épocas de policrise, né? Então, quer dizer, nós estamos com países em guerra neste Uhum. momento. Nós estamos falando de inflações, nós estamos falando de mercados que, né, enfim, estamos no próprio Brasil com questão de cidades sofrendo como o Sul, né, a Uhum. questão climática, Sim. e mesmo assim, com essa denominação policrise, a gente vê alguns mercados com crescimento. Então, é interessante, e é o que a gente fala do comportamento da própria indústria. E aí, o comportamento que é do brasileiro, ou o comportamento da pessoa, que determina ali, né? Então, tem várias questões. Aí, quando a gente está falando do indivíduo, lógico, você está na pandemia, poxa, vamos cuidar, vamos aproveitar. Então, quando a gente está aqui, além de cuidar da saúde, de não ter Covid, de, Uhum. né, ter todo aquele cuidado, autocuidado próprio com a família e tudo mais, com a casa, o que mais que eu posso fazer?
Então, quer dizer, cabelo, pele, tudo mais, né? Remédios, vitaminas, academia. Quantas pessoas fizeram academia em casa, começaram a fazer, que não precisava, por exemplo, ter aparelhos em casa para você fazer um bom exercício. Então, a pandemia, ela nos trouxe muitos ensinamentos. E a indústria da beleza, ela cresceu muito com tudo isso, e ela vem crescendo, ela já estava numa crescente desde 2008 até antes, né? E um fato interessante é que quando a gente olha para o mercado, eu sempre olho essa questão, o que está crescendo, né? Por que a gente está tendo isso? Então, o nosso e-commerce, por exemplo, nos últimos 15 anos, teve um estouro, né? Nós crescemos muito. E muito desses e-commerce é voltado à área da saúde e beleza. Quando não é voltado para a área da saúde, existe ali naquela vitrine, naquela loja, naquele marketplace, produtos específicos para beleza, em geral. Então, olha só, acesso, prazo de entrega, tudo isso, né? E também tem um outro fator que eu gosto bastante de falar, que é o seguinte: o brasileiro, ele gosta muito de mídias sociais. Então, é muito provável que muitos ali gostam de se comparar também, tanto em roupa, quanto beleza, quanto cabelo. E, por exemplo, o próprio TikTok, a quantidade de propagandas que tem ali de cosméticos, de cirurgias, de dermatologias, de procedimentos. Então, o brasileiro, ele, e você sabe, quanto mais você acessa, você é mais impactado. E isso gera o quê? Gera aquela vontade, poxa, em algum momento eu vou fazer uma cirurgia plástica, em algum momento eu vou procurar melhor dermatologista, com os melhores procedimentos, e procura essas redes para isso. Então, é natural que o Brasil continue crescendo, porque continua sendo impactado. Quanto mais você olha, né? Então, hoje, parte dos negócios, e muitos negócios da beleza, são gerados a partir, por exemplo, dessas mídias sociais. Principalmente o TikTok, gente. Eu tenho visto a quantidade de vendas, não, a gente não consegue mensurar, porque é muito, né, tá muito distribuído ali, mas mensurar realmente quanto que é isso. E as próprias influenciadoras ou influenciadores também, né? Então, quer dizer, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, o quanto realmente as influenciadoras impactaram com produtos novos, com procedimentos novos ou com indicações. E aí, gente, tem uma série de coisas olhando com essa vertente de investimento, de liderança de mercado, de comportamento. Eu acho que as mídias sociais, elas agregaram muito para isso e favorecem, né? Nossa, você falou uma coisa muito certa, né? O comportamento da pessoa é o que vai determinar o tipo de experiência que ela vai atrás, que ela vai buscar. E na pandemia teve um crescimento muito grande das mídias sociais Sim. e da gente conseguir se enxergar na tela, porque até então a gente não se enxergava tanto na tela. E foi até uma dúvida que a gente ficou em plena pandemia, porque estava todo mundo trancado, a gente mal atendia, e de repente começou uma busca por procedimentos. E as pessoas estavam, assim, quase deprimidas, porque precisavam fazer aquele procedimento. E é isso, porque a pessoa começa a se olhar muito na tela, identifica uma ruguinha a mais, uma textura da pele que está ruim. Então, eu preciso do procedimento para me sentir bem, para eu conseguir me enxergar na tela na reunião de trabalho. E aí, é isso. O comportamento de mídia social é que faz uma demanda para a busca do procedimento, que na finalidade, no final, a pessoa quer se sentir bem. Claro, né? claro. É uma coisa que eu gosto bastante quando a gente fala desse tema, são também as áreas ou segmentos que são nichados, que a gente chama, né? E há alguns anos atrás, essas grandes indústrias, elas foram impactadas, por exemplo, por ter um olhar para a inclusão. Por exemplo, peles negras, né? Cabelos. Então, eu gostei muito disso, eu gosto muito disso. Porque eu, como mulher e uma das representantes de liderança feminina como um todo, eu entendo que a gente precisa ter essa representatividade, né? E saber que nós temos os médicos cada vez mais olhando para isso, se especializando, apoiando, criando soluções, né?
criando soluções. E aí a gente pode entrar tanto na questão de mulheres, homens, peles, né, e tudo mais. E tem uma outra coisa que eu gosto bastante do mercado, que é a questão também falando um pouco de inclusão, que são as oportunidades, por exemplo, uma cirurgia plástica ou para alguns procedimentos, planos de assinatura, né? Se há alguns anos a gente falasse sobre isso, não ia realmente, provavelmente algumas pessoas há 20 anos atrás até pensaram, mas não era o momento. Hoje é o momento. Sim. Hoje quase todas as clínicas ou muitas clínicas, né, já tem essa proposta aí de, olha, o que eu proponho ou o que nós propomos para você é isso e você pode ao longo do tempo aí fazer, né, Sim. e ver a melhor forma de você fazer um plano de assinatura e você pode ir lá retocar, fazer, usar, trocar. Gente, olha que bacana, né? Muito legal. Então Foi. tem muitas coisas. Então o meu olhar para o negócio e para a beleza é um mercado que vai crescer, mas é um mercado que principalmente que a gente ainda precisa olhar essa questão de diversidade no Brasil, criar oportunidades e por que não também propor algumas coisas específicas ali, né? Sim, essa coisa da diversidade, a gente vem falando já há algum tempo, não muito tempo, mas nas mesas, nos congressos, nos eventos científicos, bom. isso é conversado, a gente sabe que tem os tipos de pele, tem as etnias diferentes, então a gente leva isso em consideração e estuda isso mesmo, sabe? É muito interessante. Agora, no próximo Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, eu fui chamado para dar aula, por exemplo, para o rosto asiático. Eu tenho bastante Bacana. pacientes Legal, asiáticos interessante. e a gente vai ter lá um painel grande para falar nisso, assim, bem interessante. Provavelmente vai ter de outras raças, outras etnias também, mas sempre tem. E até de outras orientações sexuais também, Claro, tudo que a gente claro. leva em consideração, Sim. que é muito Quem está legal. no processo de transição, Exato. que está fazendo a transformação do corpo, da pele, né? Nós temos casos recentes aí nas mídias, né? Sim. Sim. E o quanto que você precisa, né? Vocês como médicos e nós com a visão de negócio, entender que o que a gente falou sobre a perfeição é que aquela pessoa ela se sinta bem Exato. naquilo que ela definiu ser e ótimo, né? E tá Sim. tudo bem, né? Ter uma competência para poder oferecer para esse paciente. Exato. Né? De técnica, de cirurgia e de condução mesmo de cada caso. E também uma outra coisa, não ser exagerado. Não ter aqueles lábios, Sim. você saber do limite. E eu acho que muitos médicos brasileiros, eles têm esse olhar. É que, lógico, a paciente ou o paciente chegar e falar, não, eu quero mais, né? Eu quero exagerar, eu quero exagerado mesmo. Sim. Mas aí é muito mais. Mas a gente percebe que muitos, que hoje, muitos médicos falam assim, não, o limite é aqui, né? E é por aí, a decisão da pessoa depois pode até procurar um outro médico. Mas eu acho isso, assim, uma responsabilidade do corpo médico muito grande, dessa orientação, porque às vezes a pessoa realmente perde controle, né? Sim. Isso a gente até puxando aqui, né, para o nosso. A gente acredita que a beleza está muito associada com a naturalidade. Então é o que você acabou de falar. Esses exageros, eles causam uma estranheza. Quando você Exato. olha, você não acha aquilo bonito. Nem você nem ninguém. É estranho. Tem algumas pessoas que buscam essa inclusão pela estranheza. Então isso é fato. Mas cabe a gente realmente colocar o limite. Olha, eu já falei não para muitas pacientes que querem colocar muito preenchimento na boca. Eu falo, olha, principalmente, não né? vou fazer. Aqui está bom. E aí muitas vezes a pessoa vai procurar um outro colega, tudo bem, mas eu não vou fazer. Exato. Né? E Cláudia, o que você vê como tendência? Você que tem contato com muitos empreendedores da inovação, tecnologia, além dessa coisa da assinatura, né, do tratamento recorrente que vem muito, é o que a Academia da Pele faz e que a Academia da Pele também, a ideia já tem, sei lá, mais uns 10 anos mais ou menos, mas que realmente não era o timing e agora que está saindo realmente para se concretizar. Mas fora isso, assim, em termos do que você vê, né, de inovação de negócios, o que você vê como tendência ou que já começou, já bateu na sua porta, estou buscando um investidor nesse sentido e tal? Bacana. A inteligência artificial, sem dúvidas, hoje nós temos
no Brasil, uma média de 1.000 a 1.100 startups, negócios de inteligência artificial já em operação. Muitas dessas são da área da saúde e muitas dessas também voltadas, por exemplo, para beleza, bem-estar, saúde e tudo mais. Elas ajudam, tem uma startup que ela ajuda, por exemplo, você define como que você quer ficar, né? Você simula a tua face, simula teu corpo, e você já discute isso, por exemplo, com teu médico, ou você leva, ou você pelo menos já chega. E aí vem a contraponto do médico já é, colocar valor naquilo, colocar o que seria, né? Colocar valor não, colocar o custo para aquele procedimento, até para paciente escolher, né? Onde que ela vai fazer e como vai fazer. Então, quer dizer, inteligência artificial aí tem uma série de questões. A gente está falando de beleza, mas tem uma outra questão também que é saúde, né? Por exemplo, tem algumas startups, alguns negócios que eu invisto, que é da área da saúde, voltada para isso, que, por exemplo, são cremes e hidratantes voltados para quem está fazendo tratamentos oncológicos, né? Então, quer dizer, o paciente que está com tratamento, por exemplo, tem a pele um pouco mais escura ou tem algumas manchas. Então, tem uma startup que já tem mais ou menos uns 8, 9 anos que eu acompanho, fiz mentoria e tenho acompanhado. E vejo realmente a reação e como que o mercado está se comportando em relação a isso, ao crescimento desse negócio e realmente como que estão esses pacientes, né? Uma outra tendência também é a própria questão do e-commerce crescendo, mais negócios digitais, logística para facilitar quando você vai comprar alguns produtos, a forma que vai ser entregue, como que vai ser entregue. Né? Há um tempo atrás a gente tinha um prazo de entrega de 5 dias úteis, né? Que era a nossa média. Hoje, para beleza, esse prazo de entrega, ele costuma ficar no máximo em 2 dias úteis. 50% desses produtos já são entregues em 24 horas. Por quê? Porque quem compra, muitas vezes por impulso ou por necessidade ali, mas a área da beleza é o que mais impulsiona, por exemplo, um prazo de entrega. Então, a gente está falando aí de economias, de negócios cross. E aí vai indo. Eu tenho uma outra startup, por exemplo, da área de dermocosméticos, que eu acompanho também, que enfim, e aí tem lançado frequentemente produtos específicos ali e trabalhando, por exemplo, com salões, com clínicas, e encontrou um outro mercado, que é o mercado educacional, porque não é só vender o produto, é saber usar, é conhecer, é entender o tipo de pele. Então, vem aí, além desses negócios que, quando foi criado, foi para vender produto, que está vendendo serviços também. E aí tem dentro de fintechs, aí a gente vai falar de uma outra área, que é de fintechs, criando, por exemplo, o cartão da beleza, né? Que a gente falou de assinatura, mas a gente também está falando de cartões, onde algumas empresas, algumas bandeiras ali, têm trabalhado muito esse nicho específico, porque se você, enfim, quer ter alguma atuação. Então, gente, tem muitas coisas. Eu acho que o mercado é amplo, tem muitos negócios, temos investidores específicos com um olhar, né, bem específico para esse crescimento. E eu acho que, assim, dentro das nossas indústrias brasileiras também, o quanto que elas representam para o Brasil e para fora do Brasil também, né? Então, quer dizer, a gente está falando que só esse mercado do Brasil de beleza chega a quase 300 bilhões. Então, né? Estamos em terceiro lugar, indo quase para o segundo, fica ali aquela disputa. Então, gente, é um mercado grande, mas é um mercado sempre em ascensão ainda, viu? Tem muitos negócios interessantes. E tem, porque além de ter assim, esse movimento aumentado nas pessoas em geral, que já se cuidam, mas agora estão se cuidando mais por conta talvez da pandemia, de tudo que a gente já falou, tem o que a gente vê, né? Os homens entrando com muita força, assim. Antigamente era 5%, né, dos nossos pacientes na clínica.
Hoje deve chegar a uns eu tava pensando 25%, nisso. por Já, aí. que 20, legal, tá 25%, vendo? É bem interessante. E nos procedimentos que a gente faz, né, lá no consultório e das cirurgias também. Então, antes era muito comum vir primeiro a mulher e aí depois, um tempo, arrastava o O marido para fazer alguma marido. coisa. Agora, eu tenho casos que é o contrário. É, Às vezes eu o tenho homem vem também. primeiro Sim, e também. depois traz a Uhum. mulher. É bem interessante. E, e começando cada vez mais cedo também nos tratamentos, nos cuidados estéticos e a gente vivendo mais. Então, só tem a crescer realmente, né? A gente já tem um mercado grande, mas que ainda vai crescer mais Potencial. ainda. E quando você fala de associação com beleza e saúde, isso é muito comprovado cientificamente, né? Sim, Que muitas pessoas, quando se cuidam mais, quando cuidam da alimentação, isso. quando têm um estilo de vida mais saudável, vão se tornar mais bonitos. Então, está muito linkado isso. A gente é uma coisa que a gente defende muito, a gente ensina muito para os nossos pacientes. E imagina você que nem é da área da saúde falando sobre isso, então que legal. Quer dizer, você tem essa visão de mercado, você está vendo o comportamento dessa associação de beleza com a saúde e a gente já vê isso na prática mesmo, né? Bacana. E eu gosto também dessa questão dos médicos que estão vindo para esse mercado também, desse lado da mesa, olhando o negócio, né? Você que também é investidor anjo. A importância de entender de negócios, porque abre a tua visão, por exemplo, para novos negócios, novos produtos, para vocês criarem outras oportunidades, ou não, né? Ou saber que seria complicado ali, enfim, ter, ou sei lá, enfim, acho que essa visão também, esse comportamento e essa dinâmica dos médicos também conhecerem mais ferramentas, sistemas para facilitar, são facilitadores, integradores, e esse network também eu acho fantástico, viu? Isso é uma coisa também que É uma troca, né? e vem de pouco tempo para cá. Pouquíssimo tempo, Era muito pouquíssimo raro ver um tempo. médico empreendendo ou entendendo de outros mercados além do seu conhecimento técnico ali com o paciente. E é muito bom que isso aconteça, porque só agrega, né? No final das contas, o paciente é o grande beneficiado disso, porque Verdade. você imagina você com o seu conhecimento técnico ainda poder inovar, trazer mais qualidade de vida, mais ferramentas para o seu paciente, é fantástico, né? Então, Legal. eu gosto muito, sou muito curioso e fico atento às coisas. Eu ingressei nesse mundo de investimento anjo, que foi muito por acaso, assim. Eu estava num evento da XP, um expert da XP 2000 e quando, hein? Foi antes da 2017. pandemia. Eu acho que foi o primeiro expert que foi grande mesmo, assim. E aí tinha lá vários stands, eu passei por um, olhei, tinha uma tela e uma pessoa com um óculos de realidade virtual. Sim. E na tela VR. um corpo de anatomia, assim, né? Sim. Então mostrava ali os negócios. Eu falei, nossa, o que tem a ver com o XP, isso aqui no mercado financeiro? Mas vamos ver, né? Tal, parece interessante. E era uma empresa que chama MedRoom, que faz anatomia em realidade virtual. Sim. E aí eu fiquei conversando lá, tal. Não, você quer testar? Quero. A hora que eu coloquei os óculos, vi o coração, assim, peguei o coração na minha mão, entrei no coração, aumentei ele, vi ele batendo, as câmaras cardíacas ali, as válvulas e tal. Eu quase chorei. Falei, nossa, isso é fantástico, que coisa incrível. Falei, de quem que é isso? Tal? Ele falou, não, falou o nome dos... Startup, uma dos startup, founders. falou dos founders. Falei, nossa, como é que faz para ser sócio desse negócio? Ai, que Quando legal. ele chegou em casa, ele falou, Não vou é investir numa empolgado. empresa. Eu falei, mas que é isso? É. Que empresa é Não, isso essa? aqui é fantástico, né? Um negócio muito, nunca vi em lugar nenhum do mundo, né? E é muito legal. Aí não, né? Daí ele me explicou, ele falou, não, funciona assim, é investimento anjo, é startup. Aí eu falei, não, vou estudar esse negócio. Aí comecei a estudar, comecei tudo. Para mim era um mundo completamente novo. Totalmente. Imagina, 2017, acho que foi isso, né? Uhum. Era muito novo tudo isso. E aí eu entrei como investidor
o Einstein tinha sido investidor, eu entrei, Sim, isso me deu sim. também uma segurança. Bom, se o Einstein investiu, Isso. acho que vale a pena. E aí entrei nesse mundo. Então, e aí depois entrei pro BR Angels e também minha cabeça se abriu bem mais, né? Tive contato com muitas outras empresas, me aprofundei mais nesse segmento e hoje estamos aí, né? Que é interessante, não Muito é? interessante, muito legal. O ano passado, eu fui convidada para palestrar no simpósio, no congresso médico em Olha que legal. Salvador. Olha que legal. E eu fiquei assim, né? Poxa vida, eu vou falar Sim, para uma audiência de público. médicos e médicas, né? Como é que eu posso agregar para eles? Então, eu falei, poxa, como que é isso também? Eu falei, poxa, qual que é, como que eu posso alcançar, como que eu Sim. posso atender as expectativas ali, falando de investimento anjo, de inovação, né? E foi muito interessante. Foi realmente muito interessante, porque eu tinha esse cuidado de como realmente levar conteúdo que fosse agregar, e muitos médicos, como você lá em 2017, e muitos médicos não sabiam, não tinha toda essa informação, Sim, né, ouve falar e passa, né? Ouve exato. falar, olha, eu ouvi falar disso, assim, não, eu ouvi falar de uma startup sobre isso, passa. Então, quando você gera a curiosidade, mas que você vem com conteúdo, gera interesse, então eu acredito que aí, né, para os próximos anos, nós, e isso é fato, nós teremos, por exemplo, os médicos sendo muito mais agregadores para o nosso ecossistema do que muitas outras profissões, entendeu? Que eu acho isso fantástico, Sim. fantástico, né? Eu participei de um curso lá no Einstein, eles têm uma aceleradora, incubadora, que é a Eretz Bio, e era empreendedorismo e inovação, né? Não só para médicos, né? Mas na área de saúde. Sim. E tinham vários médicos, empreendedores lá com as suas startups, muito bacana ver esse movimento. E hoje eu sou vizinho, a gente é vizinho de porta do Salomão e do Zolpe, que eles fundaram o laboratório e agora eles têm um family office que montaram um fundo agora que é justamente para investir em saúde. Isso, Então, Healthtech total. é muito bacana isso, né? Assim, são colegas médicos de outra geração, mas que estão aí interessados. Bem empreendedores, né? Empreendedores, investidores, né? E é isso que move, que dá velocidade, né, para a inovação. É muito interessante, muito bacana. Antigamente, para você botar uma empresa para funcionar, você tinha que pegar dinheiro emprestado do banco, era um risco enorme. Se não desse certo, você perdia tudo. E a pessoa pensava 10 mil vezes antes de fazer isso, né? Hoje em dia, você com uma ideia e uns bons contatos, você consegue colocar essa ideia. E, claro, agora teve a crise, deu uma mexida e tal, mas já está recuperando, eu acho, né, o mercado de inovação. E aí a gente consegue dar um salto muito grande, né, em termos de desenvolvimento em todas as áreas. Não só estética, mas se a gente fosse limitar o nosso assunto aqui também, né, a estética vai ganhar muito com isso em geral, né? Sim, não tá fácil. Vida de empreendedor não é fácil, principalmente no Brasil. Sim. Mas eu acredito também que por conta desse nosso crescimento nesse ecossistema, com esse ecossistema e tudo mais, para você abrir um negócio hoje, você tem muito mais informações, você tem muito mais ferramentas, você consegue se conectar a bons mentores, você tem acesso a essas redes. E sim, se você criar. Então, quando a gente está falando de startup, a gente está falando basicamente de uma empresa que ela é pensada, ela é criada para solucionar problemas. Então, qual o problema ou quais problemas você quer solucionar? Qual é a ferramenta? A base tem que ser tecnologia, né? Qual a ferramenta? Qual a solução que você vai colocar? Qual time? E aí, conseguindo fazer isso, passar dessas etapas e operar, vem um investimento anjo. Mas nós temos, por exemplo, aceleradoras, né? Além do Einstein que você falou, hoje nós temos
muitas aceleradoras e muitas redes focadas em health techs. Focadas em health techs. Nós temos empresas que compraram, até algumas startups, comprou inclusive uma startup que era minha investida, que ele resolveu falar, não, a gente vai trazer isso para casa, soluções, por exemplo, comprou um RP, que é um sistema, né, para fazer a gestão de clínicas. Falou assim, ele falou assim, não, resolvi comprar porque eu vou levar isso para todas as minhas redes. E tá tudo bem, né? E que ótimo que tá acontecendo isso. Então, eu acho que assim, a gente tem esse movimento, mas empreender ainda continua sendo um desafio no Brasil, e até por conta que a ideia pode ser bacana, tal, mas tem todos os outros passos. Mas eu também concordo que hoje tem muitos facilitadores. Então, quem realmente fizer isso direitinho, se conectar com redes e boas redes, e também ter uma orientação, consegue ir longe. Isso sem dúvidas. Sim. Que legal, que legal. É isso, né? Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal. Claro. Sim. Falando em beleza. Meu Deus. Não. Falando em beleza, em saúde, como é que você, Cláudia, se cuida hoje? Para se sentir bem, para ficar feliz? O que você faz de autocuidado? Olha, gente, eu não estava preparada para essa pergunta, hein? Pensei que a gente ia falar só de negócios. Então, mas assim, eu gosto bastante. Eu também sou bastante curiosa. Eu me cuido. Enfim, eu tenho 2 filhas, uma de 15 anos e uma de 20 anos. As minhas filhas, né, também se cuidam, são minhas sócias, né, nos meus produtos e muitas coisas. E eu acho que a gente tem que cuidar muito bem da pele, né? Tem que hidratar bem, tem que cuidar bem, tem que se conhecer. Sim. Eu gosto bastante, por exemplo, de cuidar do meu cabelo. Eu tenho uma sorte muito grande que o meu cabelo, ele pode ser liso, ele pode ser enrolado, ele pode ter um babyliss que dura 3 dias, imagina. Uau. Quem tem babyliss que dura 3 Ele dias? fica bom de qualquer jeito. Ele fica bom de qualquer jeito, Olha né? só. Então, assim, eu acho que tem a tua natureza também. Sim. Então, eu gosto de valorizar isso. Então, o que já é da natureza, eu gosto de valorizar. E o que eu preciso, né? Então, eu conheço o tipo de pele, eu preciso tratar mais, queria ter mais tempo, né? As minhas filhas, elas adoram fazer skincare, né? Minha filha, ela fica um tempo lá, lavando o rosto, cuidando à noite, e lava, e, né, enxuga, e olha. Então, eu acho isso o máximo, e vira hábitos, mais nova né? quanto a mais velha? As duas. E a mais nova tem umas espinhas, então ela compra uns adesivinhos, ela coloca, ela se cuida. Então eu acho isso fantástico. Eu acho que ter isso já é meio caminho andado, né? E uma outra coisa também, as minhas filhas, elas adoram produtos. Elas são super fanáticas. Eu fui pro evento no Rio de Janeiro de inovação e tecnologia, e eu vi que tinha uma influenciadora lá da área da beleza, né? Super jovem, linda, falando. Eu filmei um pouquinho e mandei para minha filha. Falei, filha, você conhece? Ela, claro, mamãe, é a fulana. E os produtos dela são tanto. E como a minha filha sabe que eu sou de negócios, falou assim, ela inclusive vende mais do que tal empresa, assim, Olha tal, só. e tudo mais. Então, gente, é isso. Então, e aí a minha filha falou assim, inclusive nós temos aqui, mamãe, alguns produtos dela. Olha. Então, eu acho que assim, a gente cuidar da pele precisa disso. Não dá pra gente hoje, e principalmente, uma coisa super importante que eu queria falar em relação a isso, é que assim, alguns anos atrás, as mulheres, para elas alcançarem um cargo ou uma posição, muitas vezes elas precisavam até se masculinizar, né? Na própria roupa, na própria forma de se vestir, e até não tinha alguns cuidados, não tinha a vaidade toda, né? Então a gente sabe disso. Eu acho que isso ficou muito para trás. Eu acho que a mulher, ela pode ser feminina, ela pode ser bonita, ela pode se cuidar e ela buscar o espaço dela. Eu acho que diferente disso são os homens que estão vindo, né? Como você falou, a gente percebe muito isso. Então a gente tem isso, a gente tem que aproveitar. Então a gente tem que realmente se cuidar, se sentir bonita. Eu acho também, como todas as mulheres, eu vejo meus defeitos, eu vejo o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, né? Nós temos autocrítica. Mas mais do que isso, eu tento, sempre que possível, que a minha agenda me permite, me cuidar mesmo, me valorizar e, enfim, por que não, né? Eu acho que isso é importante, a gente tem que passar isso. E uma outra coisa também é o seguinte, e eu vejo isso já principalmente nos últimos anos, quando uma mulher
ela, por exemplo, está no palco, ela fez uma palestra, vão elogiar, falar como você tá linda, linda, maravilhosa, é sempre assim, né? Uhum. E eu sempre falo, ai, que legal. Elogia, mas também fala do trabalho da mulher, né? Para não ficar só essa. Mas eu tenho, e algumas pessoas perguntam, Clau, e aí? Nossa, como você tá linda? O que que você fez? Como que você tá se cuidando? O que que você passa? E normalmente eu uso meus produtos ali e tudo mais. E eu acho que vira referência também, né? Para que as mulheres também, elas possam se cuidar. Elas possam ter a rotina delas, mas entenderem que não é uma questão só, não é uma questão só de estética, é uma questão de saúde também. Sim. Então, ter médicos, fazer esse acompanhamento com bons profissionais, se cuidar, entender, por exemplo, que a mulher, depois dos 40 anos, o que ela precisa entender do corpo dela, da mente dela, né? Que aí você vai realmente tendo umas demandas diferentes. Quando vai para uma faixa, enfim, como que se trata, como que se cuida. Sim. Então, eu acho que é uma questão, assim, importante e a gente percebe que tem muitas mulheres falando disso, tem muitos homens também, e também exercícios, né? O quanto que fazer exercícios, cuidar disso. Eu gosto, por exemplo, de correr, né? Eu gosto de fazer meia maratona, eu tenho meus grupos de corrida. Legal. Então, para correr, eu tenho que fazer uma academia. Então, eu tenho que fazer fortalecimento. Sim. Então, quer dizer, você tem que manter isso. E aí, enfim, a gente entra numa questão aí super importante, que aí você está falando de beleza, mas você está falando também, por exemplo, do quanto isso está trabalhando com o teu corpo, o quanto que isso está te favorecendo, porque te ajuda muito mais no trabalho quando você consegue atrelar esporte, né? Você gera saúde, você, enfim, traz a sua família junto, você traz os seus amigos, e isso é bastante relevante, né? Você fala de estética que liga com a saúde, que liga com o bem-estar, né? Então, quando você fala que, por exemplo, o fato de você correr vai te deixar com o corpo mais bonito, e para isso você tem que fazer um fortalecimento, e estando mais bonita e correndo, que é algo que você gosta, você vai Sim. se sentir melhor. Me sente melhor. Sim, então são os três interligados mesmo. E também, assim, é uma rotina, né? Eu tenho uma agenda, nossa, muito complicada mesmo. Então, quer dizer, a corrida, para mim, o esporte, ele me alivia muitas tensões. Ele me traz, inclusive, quando eu corro na USP aos sábados, né, de manhã. Então, quer dizer, eu já vou correr, coloco meu tênis, vou lá, encontro meu grupo, as meninas. Então, quando eu vou correr, eu já vou assim, sabe, relaxando. Então, tô cansada, até sexta-feira à noite eu tô cansada. Quando eu vou correr, eu tô nova, gente. Então, isso ajuda muito, né? Você se desestressa, você se renova. Sim. E isso é fantástico. E ter esse cuidado. E você sabe, as mulheres hoje, nossa, você vê as mulheres na faixa de 60 anos, você fala assim, eu que lute, né? Eu que lute, não é? Mas Mas a olha, Argentina que ganhou o Miss Argentina. Não né? é? sim, Então, sim. 60, 70, 80 anos. 60, A minha mãe, ela tem 85 anos. E a minha mãe, por exemplo, ela faz hidroginástica, ela fazia muitas caminhadas, e aí ela parou de caminhar muito. Ela caminhava 3 quilômetros, 4 quilômetros, que tá ótimo, né? Imagina, Mas todos os sim. dias. Parou. Mas ela gosta de se cuidar, extremamente perfumada, né? Tá sempre assim, sabe? Então, Legal. gente, olha que linda, 85 Sim, anos, sim. extremamente lúcida, e fala assim, e assim, tem uma flexibilidade no corpo para fazer alongamento, mais do que eu até, de vez em quando ela até fica competindo comigo. Eu acho fantástico. Então, assim, então eu tenho uma boa referência em Sim, casa também, que é Mamis, Um né? exemplo, né? Um exemplo. Sim, Então você fala que assim, bom. gente, que vitalidade, e ajuda muito a cabeça também, né? Então, Sim. enfim, hoje a gente não tem desculpa, né? Eu acho que tem dois assuntos aí que você abordou que a gente até pode repassar aqui. Primeiro é que você tem duas filhas e uma tem 15 anos, né? Se eu não me 15 engano. anos, E que ela já tem uma rotina de skincare. as duas, interessantíssimo isso, E o que a gente tem observado no consultório é que esses autocuidados, essa constância de skincare tem vindo cada vez mais cedo. Então, às vezes até exagerado, né? Eu tenho pacientes de 9, 10 anos que já querem se cuidar. Eu falo, olha, pra você Veja é assim.
é um protetor solar, um sabonetinho e um hidratante. E é isso. Tá tudo bem. Porque elas Que ficam com ótimo. aquela lista de 13 produtos, né? E querem usar todos no mesmo dia, depois todos à noite. Então, enfim. Então, é isso. Uma busca cada vez mais precoce. Eu acho importante ter um alerta, mas também ter uma orientação. Sim. E uma outra coisa que você falou é que a mulher, ela vai tendo demandas diferentes ao longo das décadas. Sim. Então, por exemplo, até os 40 anos, a mulher quer ser magra. E para ser magra, ela faz dietas restritivas. Faz dietas restritivas e acaba não comendo gordura. O que acontece? Despenca o colesterol e aí depois ela não tem colesterol para produzir hormônios. Com 40 anos, o que acontece? Menopausa precoce. Por quê? Não tem como produzir hormônio. Então tem uma falha ovariana por conta dessa produção. Então, buscar um profissional competente... Faz total diferença. Muita diferença. Uhum. É isso. Então, eu Concordo. acho que você falou, assim, faltou esse parecer médico, mas eu achei Amei. ótimo quando você Amei. falo. Vou inclusive passar para minha filha. É isso. Pras Essas minhas filhas. demandas, sim. Mas é muito sim. legal elas terem essa consciência do autocuidado mesmo, porque a gente sabe que isso reflete na saúde. É claro que precisa ser trabalhado de maneira que ela tenha essa consciência de maneira competente, que eu falo, que é justamente isso, buscar a informação, os profissionais, o conhecimento, mas a gente vê nitidamente que quem se cuida, quem tem essa consciência da aparência, de querer se cuidar, querer ficar bonita, acaba tendo hábitos de vida mais saudáveis e, no final das contas, vai ter uma vida mais saudável. É diferente de quem não tem essa consciência, não tem essa vaidade zero. E eu tenho até um e-book que eu escrevi que é justamente sobre os 9 tipos de mentalidade da beleza. E tem vários tipos de maneiras de pensar, né, em relação à aparência, e um deles é quando a gente não pensa em nada, assim, simplesmente quer colocar uma roupa mais confortável, arruma o cabelo só para não passar ridículo e não tá nem aí. E aí o que acontece é que a pessoa vai tendo hábitos de vida que, assim, vão tendo essas consequências e para ela não serve como sinal de alerta. Por exemplo, se ela está acima do peso, se aparece uma mancha no corpo, se né, a pele vai mudando, para ela tá tudo bem, porque ela nem se preocupa com isso, muitas vezes ela nem percebe. Perde a vaidade, né? Perde Parece, a vaidade. né? Então, esses sinais que o corpo vai dando passam despercebidos. Interessantíssimo, interessantíssimo. Legal. Muito bacana. A minha filha de 20 anos, muito interessante, que alguns meses atrás ela me mandou, ela não está morando em São Paulo, está estudando em Campinas, ela está fazendo biomedicina. Legal. E ela pegou e falou, mamãe, me fala uma coisa, me mandou uma mensagem do evento que eu estava, ela falou, mamãe, você tá linda. Você tá linda, ficou perfeita, né? Eu falei, ai filha, obrigada. Ela, mamãe, eu fico impressionada com você muitas vezes em algumas fotos, porque assim, como que você consegue, né? Ser tão linda, se cuidar. Eu falei, nossa filha, até porque tá precisando de alguma coisa, né? Tá ali. O que tá acontecendo? Ela pegou e falou assim, não, acho que deve ter tido alguma discussão em relação a isso. Ela falou assim, mamãe, porque você se cuida? E eu acho isso o máximo, eu tô só te elogiando, né? Que legal. Ela falou assim, não tem nada, não tem nenhum pix, não. Não tem nenhum pix pendente, não. Mas eu achei interessante porque nós mulheres, nós somos referências diretas para os nossos filhos, né? E eu com 2 meninas, recebendo esse elogio da minha filha, eu falei, nossa filha, bom. obrigada, nossa, tô aqui, né, me sentindo agora. Sim. Ela falou, mas é verdade, mamãe, é verdade, minhas amigas comentam, olha como sua mãe tá bonita, olha. Eu falei assim, que legal, filha. Então eu acho que assim, e não é só beleza física, é você tá bem, é você tá sorrindo, é você tá feliz. Eu acho que isso que é importante. Eu sempre falo para as minhas filhas isso, que assim, todas as decisões que elas vão tomar, e elas são adolescentes ainda, mas a mais velha já tá, por exemplo, quer se especializar em fertilização humana, quer trabalhar com reprodução humana e tudo mais. Eu falo, filha, todas as suas decisões, elas têm algum impacto para você e, né, para os seus negócios e para sua vida. Mas o mais importante de tudo isso é você ser feliz, você estar feliz, né? E a minha filha, ela é extremamente linda. Vou mostrar a foto para vocês. Ela é extremamente linda. Deve ser genético. Né? Não, ela é extremamente linda. Então eu falo para ela muitas vezes, filha, a beleza, ela pode te ajudar em algumas coisas, mas ela não vai te ajudar em tudo. Então, usa isso como um fator positivo para que você possa sempre melhorar, para que você possa sempre também entender o teu comportamento, mas se cuida. Seja feliz e aceite seu corpo. Porque por mais que ela seja linda, e eu acho que ela é perfeita,
os sempre adolescentes enxergam encontram, sim. gente, defeitos que eu falo, sim. filha, Não É. precisa. então eu acho que muito do que você falou, dessas demandas de adolescentes e tudo mais, dessas crianças indo em consultórios, é isso. E cabe realmente aos pais essa orientação. Porque se os pais dão essa orientação e tem que trabalhar com autoestima, porque é muito acesso, gente. Sim. É muito acesso, é muita crítica, é muita exposição, Muita comparação. se perde, não pode ser isso. Então, o primeiro bloqueio em casa é você realmente ter uma orientação, você ter uma educação, você realmente elogiar teu filho. Se você achar que tem alguma coisa que realmente precisa, é um desvio, é alguma coisa que precisa ser tratado, ok. Passou disso, gente, eu acho exagero. Então, em casa, a gente tem que ter essa referência, tem que ter essa, né, essa convivência ali, essa educação mesmo. E aí, depois, tem outro filtro, que são os médicos. Levar num bom médico, acho que o médico vai Sim. conseguir fazer essa avaliação. Sim. Mas, para mim, essa questão, ela é muito importante, né? Porque eu posso olhar com uma vertente de negócio, muitas vezes, mas eu também tenho as minhas filhas, eu também olho o mercado, e eu acho que como é importante a gente cuidar de tudo isso de uma maneira muito responsável, né? Até E ter dá- uma dá empatia, né? abertura para os filhos é muito legal, porque eu vejo, assim, por exemplo, famílias que são meio avessas essa, sei lá, a parte da vaidade, de se cuidar, da estética, tudo. E às vezes a criança começa a ter alguma questão estética com ela. E como ela vê muito um ambiente crítico a isso, ela vai guardando aquilo. Ela vai guardando. Sim. E ela vai sofrendo. Sim. E às vezes é coisa que numa cirurgia simples você resolve e a pessoa não fala e vai Exato. guardando. Uhum. E vai, a autoestima vai diminuindo e isso impacta em tudo, né? Relacionamento e tal. Exato. Eu tive caso, por exemplo, que a menina, quando fez 18 anos, entrou na faculdade, ia estudar fora, e ela falou para a mãe, que é médica, que ela queria operar a mama. Uhum. E a mãe falou, tá bom, levou e tal, e já tinha alguma referência minha, tudo, levou. E eu operei, e a menina, assim, não deixou examinar na frente da mãe. E depois a gente analisou a foto dela do antes. A mãe tomou um susto, porque ela não tinha a menor ideia de como a mama da filha estava. E Ai, ela não é uma acredito, médica, gente. e a Olha só. mama, assim, Ah, não. enorme, pesada, com uma diferença, assim, Nossa. quase que uma o dobro da outra, uma simetria bem grande. Nossa. E a mãe não sabia que estava daquele jeito, sabe? Imagina. A Então, menina provavelmente escondia, mas eu acho que a mãe Sim, consegue sim. perceber muitas Sim. coisas, né? Por comportamento. Pois Não é é. possível Imagina ali, o né? quanto que essa menina sofria ali, A mãe sendo quietinha, omissa. assim, talvez por não ter dado abertura. Sim, também. Assim, é difícil julgar, né? Mas eu vejo que isso acontece com uma certa frequência. Mas eu acho que é libertador para essa. Foi libertador para Ah, essa tua sim, paciente, sim, com certeza, muito. adolescência. Imagina, Tirou um morar trauma. fora Imagina. e com isso, daí ela É, Eu chegou acho que num ponto que ela falou, não, eu quero resolver. é isso. Eu acho que são ações assim que eu acho que a gente tem que realmente que atender, né? Sim, Que não é só por vaidade, porque a amiga tem, ou porque exato. namorado pediu, Sim, ou sim, namorado namorava com uma outra que era Sim, assim, né? Tem é. muito disso. Então, os nossos adolescentes, eles têm que ter um pai e uma mãe responsável que olhe isso. sim. E ainda bem que temos médicos bons que ajudam e contribuem para isso, né? Eu acho que não dá para hipervalorizar, né? Mas eu acho que tem que escutar, é o que você falou. Tem que ter uma atenção. Ser uma criação, um ambiente que facilite essa comunicação. E acho que em todos os sentidos, né? Por exemplo, saúde mental. Quantos pais são surpreendidos com tentativas de suicídio do filho, Ai, por meu exemplo, Deus. e nunca passou pela cabeça? Meu Deus. Né? Imagina essa Meu Deus. criança, adolescente O sofrendo ali sofrimento, né? e não tinha abertura para falar com os pais. Pois é. Eu acho que dar essa abertura é fundamental. Não é fácil, eu acho, muitas vezes, né? Porque Verdade. os pais têm a sua agenda, têm a sua rotina, e ver que o filho está indo para a escola, está fazendo as coisas, fala, tá tudo bem, né? E não parar para conversar e tentar extrair as coisas, né? Nossa, eu acho que esse ponto é importantíssimo que você comentou, que é a saúde mental para a família, né? Então, assim, saúde mental. Os pais têm que estar bem. Nós sabemos
né? Nós conseguimos ter discernimento se a gente está saindo da caixinha, né? Se Sim, você está exaltado demais, se você está trabalhando exato. demais. E outra coisa, você tem que trabalhar a saúde mental dos seus filhos, Sim. dos adolescentes, né? Dos seus sobrinhos. Então, eu acho que, assim, tem que se cuidar. E os últimos anos a gente sabe o quanto que a saúde mental tem impactado. E saber tratar isso, e hoje nós temos, por exemplo, a gente nem falou, mas startups, negócios, né? Plataformas com psicólogos, com orientações, né? E também até um convite para que adolescentes venham para essas plataformas, já que muitas vezes não querem ou não conseguem conversar com os pais, mas que encontrem um profissional, um canal ali onde que encontre uma orientação certa, assertiva para sua dor, para o seu sofrimento, que às vezes é tão pequeno, né? É pouco, né? Que é pequeno para nós, mas que assim tão resolve-se fácil de rápido, resolver. né? Exato. Então eu acho que a saúde mental envolve tudo isso e precisa ser trabalhado, né? Enfim, eu acho isso extrema importância. A gente colocar na cadeia de importância, de valorização, eu acho que a saúde mental ela vem ali como uma das Um dos primeiros principais lugares, né? e está sendo assim, estamos gritando há muito tempo sobre essa necessidade, né? E aí vem tudo junto, várias outras coisas, mas a saúde mental, e eu sei que os médicos, e muitas vezes, e eu sei disso, que muitas consultas que foram feitas, o médico pegou e falou, peraí, mas o que está acontecendo na tua casa, como é que você está? Os médicos conseguiram identificar algumas Sim. coisas, vocês sabem Sim, disso, sim. né? Sim. Então, eu acho que a gente está falando da área da saúde, da beleza, mas por trás tem aí uma outra questão que vocês conseguem, por exemplo, ver ou alertar os pais também, né? Sim, sim. Sim. E vem aumentando esse movimento de consciência dos médicos também em relação... Empatia também, Empatia. né? Aí além da simples consulta de tratar a doença, né? Então, por exemplo, a Cris, ela é nutróloga e fez especialização em medicina do estilo de vida também, que são especialidades que cuidam muito da saúde, para prevenir a doença. E isso é muito legal, porque quando a gente fez faculdade, há 25, 27 anos atrás, A gente não aprendia não isso. tinha, era cuidar da doença. Tratar doente. E o médico não doença e tinha, tratar. né, essa empatia toda, não tinha esse convívio, né? Não tinha Exato. Mudou muito. Que bom, né? E a mentalidade era tratar a doença. Tratar a doença. Né? Então, falava alguma coisa de saúde, nada, assim, né? Assim, tem os resultados dos exames. Se der alterado, trata. Se der normal, tá bem, tá tudo bem. Né? Não nada a fazer. Né? Não Mas é assim. essa visão preventiva, ela faz a gente conseguir ver numas entrelinhas, sabe? Então, às vezes, os exames eles estão dentro das referências, mas eles estão tendendo a uma anormalidade. E se a gente tem uma visão muito de tratamento de doenças, a gente não consegue identificar. Com a visão preventiva, eu falo, olha, me parece que está tendendo a essa normalidade. O que está acontecendo? E aí a pessoa fala. E faz muito sentido. Faz. Então nossa, eu sou apaixonada. Eu adoro fazer prevenção de doenças. Que legal, Sim, né? muito Até legal. alguns amigos que são seus pacientes, Sim, né? verdade. Legal. E a inovação está nesse sentido também, né? A gente vê várias startups também nessa, tanto na parte de saúde mental, pensando na prevenção, no cuidado com a saúde. Tem aplicativos que cuidam do sono. Tem né? aplicativos Assim, que cuidam do isso, sono, te orientam alguns ali. anos atrás era Não tinha, né? impensável, né? Aplicativos que lembram você para beber água. Beber água. Exato. Fala hora de dormir. Hora de beber né? água, E já ficar coloca, em pé. Já coloca uma musiquinha ali, você já Sim. começa. Gente, tem que usar a tecnologia, legal. né? A nosso favor. A nosso favor, Sim. né? Porque realmente tem essa questão. E a gente nem falou também de uma outra super importante, que dentro desse nosso mundo aqui de ecossistema, a gente chama de economia prateada, que são né, as senior techs, que são negócios para pessoas acima de 60 anos, as plataformas, e muito tem a ver com a medicina, com a saúde, com a beleza. Sim, sim. Gente, olha que bacana. É, E isso tem uma tendência, porque sim.
Só vai né? crescer, A né? expectativa de vida está aumentando. Então, quer dizer, a gente está falando, e eu fico muito feliz com esse meu olhar de negócios, claro, mas eu fico muito feliz de saber o quanto que esse nosso ecossistema está ganhando, tendo vocês cada vez mais próximos aqui, né? Porque realmente o ecossistema, a gente não dá para eu olhar só o lado do negócio e não olhar, por exemplo, não ter a empatia, não ter o conhecimento de vocês, ou Sim. não conseguir entender um pouco do dia a dia, né, Sim. dos médicos, da forma que conduz ou das necessidades para criar um sistema de operação, um sistema de relacionamento com os clientes. Então, quer dizer, o ecossistema, ele ganha muito com isso e eu fico extremamente satisfeita vendo nessa área da saúde, principalmente quanto que a gente está conseguindo ser relevante e agregar. Legal. Muito bom. E Muito bom. acho que a última pergunta, talvez para a gente encerrar, quando uma empresa na área de beleza, desse mercado, chega para você para fazer um pitch, fazer uma apresentação do negócio, que você mais... É claro que, né, assim, em geral, vê o time, vê Sim. mercado, todas as possibilidades ali e tal, mas especificamente nesse mercado de beleza, o que você acha relevante avaliar? Olha, eu recebo muitas demandas. Eu A área de imagino. saúde eu recebo e da beleza mais ainda. Mas o que acontece? Eu tenho a minha tese de investimento. Eu invisto, por exemplo, eu não invisto direto no negócio, na startup. Eu invisto através das minhas redes. Hoje eu invisto através de 5 redes, né? E essas redes têm as teses delas. Então, todas elas eu uso a base de tecnologia, né? Tem a base de tecnologia. A gente precisa ter ali essa vertente e isso muito bem definido. Então, além de tudo isso, eu avalio muito o empreendedor. Eu avalio muito o empreendedor, porque se a gente está falando que é na fase inicial. Na fase inicial, pode ter a melhor ideia do melhor produto, da melhor solução para a área médica, da saúde, da beleza e tudo mais. Mas se o empreendedor, o founder ali, ele não for um cara ou uma menina que seja, né, mas que realmente tem estudado o mercado, tem olhado tudo isso e tem aquela, não só brilho nos olhos, que antigamente a gente falava tem que ter brilho nos olhos, muito mais do que brilho nos olhos, é a preparação mesmo, sabe? E a gente comentou disso, que hoje na internet tem disponível, né, modelos, cases, né, e como chegar lá. Então eu olho, a minha vertente é muito nesse olhar. Se realmente a gente tem uma equipe, se ele tem uma equipe, e se realmente, por exemplo, eu faço algumas perguntas ou avalio o quanto realmente ele está disposto, por exemplo, a me escutar, né? A saber tirar as minhas dúvidas, porque eu não preciso ser especialista no segmento dele e tudo, mas ele precisa entender do negócio ou ter ali na equipe. Então eu olho muito isso também. E uma outra coisa que eu tenho olhado muito e tem me chamado muita atenção, principalmente nos últimos 2, 3 anos, é o valuation, né? Quando você entrou em 2017, ainda a gente estava bem ali com os valuations, Sim, né, muita liquidez adequados. no mercado. Depois de 2021, quando a gente teve o boom de 2021, a gente começou a ter as empresas super, né, o valuation, né, é astronômico muitas vezes. Então eu sempre olho e vejo se realmente a startup ou o negócio quer rever, quer que eu ajude ali a criar ou rever isso. Então para mim isso é fundamental, além de um bom negócio. Se o negócio foi extremamente bom, se foi inovador, se falou, olha, inovador, não tem, ou se não tem, eu olho essa questão do time, se o time realmente, ou o founder, tem essa condição, você vê que realmente tem essa vontade, está engajado, e olho também essa questão do valuation, porque eu não quero investir em algo que, enfim, não tem esse potencial realmente de retorno. Eu gosto e eu prefiro investir em negócios que eu tenho opção de retorno, mesmo sabendo que se quebrar eu vou perder tudo. Sabemos que investimento em venture capital é isso. Só que se eu posso fazer essa avaliação, se eu posso fazer essa validação, eu prefiro investir em negócios que realmente vão dar lucro, tanto para mim quanto para o founder, né? Legal. Muito bom. E alguma mensagem especial para quem está ouvindo a gente aqui em relação a esse mercado? De repente, a gente tem, nosso público, assim, tem gente interessada em beleza, de modo geral,
E tem gente no mercado, tem Claro. gente que trabalha com isso, tem muitos profissionais da área de beleza que ouvem, escutam e assistem a gente. E, e provavelmente nesse episódio vai ter muita gente do mercado, talvez mais do que os outros. Então, se você tiver alguma uma dica, um recado aí para esse pessoal, fala Ah, eu pra tenho gente. algumas. Bom, para quem quer empreender nesse mercado, ou quer me passar o teu pitch, o teu negócio, eu acho que pode me procurar nas minhas redes sociais. No Instagram é Cláudia Rosa _VC e no LinkedIn é Cláudia Rosa Lopes. Eu sempre recebo, a minha equipe também, a gente está sempre estudando tudo isso. Eu criei alguns modelos de cafés onde eu recebo os empreendedores justamente para ter opção ali de escolher alguns pitches bons. E eu também faço esse trabalho com médicos executivos que queiram conhecer mais sobre investimento anjo, se tornar um investidor anjo e, por que não, se tornar um investidor líder, né, no seu segmento ou nas suas rodadas de negócio. Então me procure, vou ter um prazer em ajudar, mas a minha dica final aqui, até colaborando aqui, aproveitando a presença de dois médicos, é cuidem da saúde. Cuidem da saúde mental, da saúde física e principalmente da beleza. A beleza é a sua beleza. É isso. Muito legal. Bom, muito bom. Parabéns. Muito bom. Então, se você gostou desse episódio, já aproveita para curtir, se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, compartilha. Se você conhece alguém desse mercado, alguém que trabalha com isso, alguém que tem esse interesse, eventualmente alguém que está buscando diversificar os investimentos, acho que é legal ter esse contato. Então, compartilha com essa pessoa. Segue a gente, segue a Cláudia, segue a doutora Cristiane Braga no Instagram, Eduardo Kanashiro no Instagram. E o Mindset _ Beleza também é o Mindset da Beleza. Tem também a Clínica Dui _ SP e a Academia da Pele. Estamos aí nas redes sociais. Segue a gente, acompanha e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Obrigado. tchau.